Vamos falar do amor ao próximo, né? Semana passada, deixa eu só colocar minha muletinha aqui que eu brinco, que é a apresentação, né? Um segundo. Só um minutinho. Semana passada, nós estamos estudando a mensagem, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, baseado no livro Espírito da Verdade, né? Do seu capítulo 9, Dinheiro e Amor. E é uma mensagem baseada na lei do amor, né? E nós estamos agora no item 10, né? Onde Lázaro traz uma mensagem muito bonita para nós, né? Na semana passada, nós lemos sobre um livro chamado Harpas Eternas, né? Esse livro ele fala da vida de Jesus, desde a sua infância até a sua maturidade, o seu trabalho messiânico, né? E a gente leu uma mensagem onde Jesus ensina uma jovem, né? Ele trabalha com ela para falar do amor ao próximo. Cláudia leu para a gente na semana passada, é uma mensagem muito bonita. E, e Jesus falando, né, da questão de como que nós podemos estar felizes, né, nessa felicidade mundana, se há tanto sofrimento para a gente, vamos dizer assim, ajudar, né, vamos dizer, a sanar, nós não conseguimos ainda, mas pelo menos suavizar, né, o nosso trabalho, com nossas vibrações, né? E Jesus trabalha nisso, e nós lembramos de uma mensagem de Emmanuel, que fala da tristeza com Deus, que é essa tristeza, quando a gente vê e tem compaixão pelo sofrimento de nossos irmãos, né? Somente por aqueles que estão envolvidos nesses conflitos atuais, né? Quando nós vemos pessoas vivendo ainda nas ruas. Então, esse processo de compaixão, essa é a tristeza com Deus. E na medida que a gente vai ter a oportunidade de ajudar, essa é a verdadeira alegria, né? A alegria do amor, a alegria da caridade. E é disso que nós estamos estudando, amar o próximo como a si mesmo. A gente fazer esse esforço, né, para que todo sofrimento possa ser varrido do nosso planeta. E esse trabalho é nosso, né? Mas Lázaro vem trazer uma outra palavrinha para nós, né, que é a reencarnação, né? O triunfo da morte, é o túmulo vazio. Então, Lázaro vem falar de uma coisa muito importante. Nós devemos viver aqui na Terra como encarnados, sem perder nunca a perspectiva que nós somos espíritos eternos, imortais, né? E que a verdadeira vida não é essa. Nós estamos aqui por um período de aprendizado. E o que nós estamos aprendendo? Né? Aprendendo sobre nós mesmos, aprendendo o quão distante nós ainda estamos do amor verdadeiro, né? Do amor ao próximo. E a reencarnação vem explicar para nós todo esse processo educativo, né? E Lázaro traz essa questão para nós, e Jesus foi extremamente marcante nisso, né? Quando ele ressuscita, né, no terceiro dia, se mostra aos apóstolos, né? E essa é uma mensagem muito importante para nós. Por que ter medo se nós estamos eternos? Por que tanto apego a essas coisas do mundo, né? Por que tanto conflito, tanto desejo de poder, essa loucura que nós vivemos atualmente, né? Que sentido que isso faz para um espírito eterno, para aquele que compreende a verdadeira vida, né? É isso que Lázaro vem trazer para a gente. Nós já falamos sobre isso no encontro passado, né? Nós trouxemos aqui Jesus se apresentando, né, aos apóstolos depois da, da crucificação. Já comentamos sobre isso, onde ele coloca, Lázaro coloca, o sangue resgatou o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem, né?
Eu lembro muito quando Kardec fala que o grande objetivo do Espiritismo é combater o materialismo e não o materialista. O materialista é nosso próximo, o materialismo é nosso irmão. Mas o materialismo que está ofuscando as nossas vidas, a verdadeira vida, né, do que vinha a ser a fraternidade, do que vinha a ser a solidariedade, do que vinha a ser a compaixão, do que vinha a ser amar o próximo. Então, isso são questões que é muito importante a gente sempre trazer ao coração. Então, o Espiritismo vem resgatar da matéria o homem, podemos dizer assim, né? Isso é muito importante para nós, porque esse trabalho é nosso, é do nosso coração, né? Quanto mais nós entendermos isso, mais leve nós vamos ficando e mais corajosos nós vamos ficando para viver a vida que nós precisamos viver, né? A vida do espírito, mesmo estando encarnado, mesmo tendo as necessidades do homem encarnado, da mulher encarnada. Mas nós temos que ter essa consciência para a gente perder o medo. Quem nos provém em tudo é o nosso Pai, né? Você imaginava aquela criança frágil, né, que você cuidou como filho, ter se transformado nesse homem que hoje trabalha, compõe a sua família, que é seu filho, a sua filha? Quando a gente olha para o bebê assim, a gente não consegue. Mas nós, trabalhando com Deus, ajudando, educando, formamos essas almas, né? Fazemos parte desse trabalho com Deus, né? De trazer ao mundo esses espíritos, trazer à escola da Terra esses espíritos, né? Como nós somos trazidos também, né? Então, a gente vê que não é para a gente ter medo. Deus está o tempo todo cuidando do seu investimento. Somos nós. Deus investiu na gente desde o átomo até o presente momento que nós estamos. E vai continuar investindo até nos tornarmos anjos, né? Para que coisa maravilhosa. Aí depois nós entramos nesse campo, foi aqui que o Faustinho teve uma participação bastante significativa, pelo que ele hoje não pôde estar aqui com a gente, né? Quando a gente fala disso, em seu começo, o homem só instinto possuía, né? Mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Os instintos é o medo, né? A raiva, né? Que nasce do medo quando a gente está diante de um perigo, seja ele até imaginário, né? A gente muitas vezes tem reações instintivas, né? Muito fortes. Aí tem muitas emoções que não são positivas, que nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos elaborar nossos instintos para transformá-los em sentimentos e vencer os instintos e proveitos dos sentimentos, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Falar um pouquinho de sentimento. Quando a gente tem um sentimento, por exemplo, de ódio em relação a uma pessoa, isso pode nos levar, por exemplo, a agir contra essa pessoa. Em alguns casos, pessoas levam até a tirar a vida do outro por causa desse sentimento de ódio. O sentimento de indiferença, né? Quando a gente vê crianças abandonadas, velhos, esquecidos, povos em guerra, família perdendo os lares, perdendo entes queridos, e a gente simplesmente fala assim, não está acontecendo aqui, comigo está tudo bem. Esse é um sentimento de indiferença. Ah, mas eu não posso fazer nada para ajudar. Pode, todos nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma oração, nós podemos fazer uma vibração, nós podemos pedir a Deus por eles, que eles tenham força para suportar tudo que eles estão enfrentando. Tudo isso nós podemos fazer, como nós fazemos às 18 horas, né? Quando nós nos reunimos, com exceção da terça-feira, nós nos reunimos, um grupo de orações, para vibrar em favor dos irmãos mais necessitados. Então, isso é possível, né? Dentro do limite de cada um de nós, né? Agora, aqueles que têm o poder de mudar as coisas, nós podemos vibrar para que eles acordem, como os governantes desses países, né? E o Faustinho falou algo, ele comentou na semana passada,
que a gente acaba cedendo aquilo que a gente não deveria. Citou até o caso, essa pessoa que tem o colesterol alto acaba sendo tentado a consumir uma carne gordurosa, o que tem diabetes, né? Fica só pensando em doce. Então, ele fez alguns comentários em relação a isso. Mas esse é dos problemas menores, né, gente? Qual é o grande desafio nosso? Nós estamos aprendendo com uma pessoa que a gente gosta muito de ouvir, e ele simplificou muito isso para a gente poder entender. Então, vamos fazer o seguinte: começar não falando mal de ninguém, não pensando mal de ninguém. Olha só, né? Não falar mal do governo, falar mal do governador daquele país que está colocando em guerra, não pensar mal dele, a gente fazer esse esforço, não brigar com ninguém, estar no trânsito, não ficar xingando o outro, que o outro agiu de uma maneira que você não concorda, né? Que até está fora da lei dos homens, né? Mas será que a gente consegue? São essas coisas pequenininhas que ele coloca para a gente já ir fazendo um esforço, né? Ele brinca assim, não fala mal de ninguém, não briga com ninguém, não pensa mal de ninguém. Esse é o começo do nosso treinamento, né? Brinca muito com isso. Eu acho interessante essa posição, só a gente fica muito na teoria e perde a oportunidade de começar a botar em prática esses ensinamentos que nós estamos tendo. Então, a gente vai assumir para nós mesmos não pensar mal de ninguém. Vamos fazer esse esforço, né? De não brigar com ninguém em pensamento. A gente não briga verdadeiramente, mas fica brigando em pensamento. Eu não concordo com aquilo que a pessoa está fazendo, a maneira que ele faz, eu não concordo, fica pensando naquilo, na família, né? Não concordo com aquele folgado que não lava os pratos, que não me ajuda, e aí vai, né? Tem várias maneiras de a gente brigar com os outros, né? E a gente briga muito em pensamento. Eu não concordo com aquilo que o governo está fazendo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ah, chegou o Faustinho aqui, aí ele vai poder lembrar. Daqui a pouquinho acho que ele volta. Então, muito interessante. Nós paramos aqui, né? Ó, Faustinho, mas ele vai e volta. Muito bom. Então, foi isso que nós deu uma relembrada aqui da conversa que nós tivemos na semana passada, né? E nós paramos nesse ponto aqui. Se o Faustinho conseguir voltar, a gente dá a palavra para ele aqui, para ele colocar para a gente aqui. E Lázaro coloca um outro ponto para nós, para a gente pensarmos juntos aqui. Pessoal, antes de eu entrar nesse novo slide, vocês gostariam de fazer algum comentário? Né? Pode ser que alguém não concorde com o que eu tenho colocado, aí coloca o seu ponto de vista, sempre ajuda, né? A gente fica falando assim, algumas vezes sozinho, né? Mas é interessante a gente conversar um pouquinho, né? Sobre essas ideias, né? Nós estamos tratando de um assunto que eu digo assim, ele é um assunto fundamental, que é a lei que Jesus veio nos trazer, que diz que aí está todos os profetas, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a nós mesmos, né? Aí está toda a lei e os profetas. Tudo que foi ensinado, quando ele fala os profetas, eu digo, tudo que foi ensinado até agora se resume em a gente aprender a amar a Deus e a gente aprender a amar o nosso próximo. Quando é próximo, gente, esse amor vale para tudo, viu? Vale para os animais também, vale para as árvores, vale para a natureza, porque não tem como a gente amar, né, Deus se a gente não amar a sua criação. O homem tem uma visão muito equivocada, ele olha para a natureza como um recurso, recurso, os recursos da natureza. E essa é uma visão muito errada, né? Povos que viveram aqui na antiguidade conviveram há mais de dizer, milhares de anos sem trazer nenhum prejuízo para a natureza. Eles conviviam em completa harmonia com a natureza. Não geraram
vamos dizer assim, extermínio de raças, né? Extinção de espécies. Eles conseguiram viver junto à natureza, extrair da natureza a sua sobrevivência sem trazer prejuízo para a natureza. Eles sabiam se locomover. E a gente os chamava de selvagens. Né? Depois chegamos derrubando tudo, derrubando floresta, explorando, né? Vendo a natureza como recurso e chamamos eles de selvagens. Sendo que quem estava sendo selvagem, ainda é selvagem, somos nós em nome do desenvolvimento material. Então, tem muita coisa para a gente refletir, né? Para a gente pensar. Esse é um ponto muito importante. Esse capítulo que nós estamos estudando, ele trata da, vamos dizer assim, da síntese, né, que Jesus veio trazer para a gente. Algum comentário, algum ponto que vocês gostariam? Se não, nós vamos ler aqui o ponto aqui. É o seguinte: os instintos, ele é para nós. Mudar um pouquinho, que eu estou falando muito. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, Lázaro está colocando um ponto para a gente aqui. A gente se torna escravo dos instintos. Olha que negócio interessante. Coloca também que os instintos são os embriões do sentimento. E sentimento pode ser bom, gente, mas como também pode ser, nós estávamos comentando, né, negativos. Né? Como desenvolver o sentimento de amor? Né? Como desenvolver esse sentimento de amor ao próximo? Faustinho conseguiu. Muito bem. Tudo bem, Faustinho? Nós estávamos comentando aqui sobre os seus comentários da aula passada, né? Sobre a questão aqui dos instintos, né? A questão de vencer os instintos. Na época que você comentou da questão da... A gente muitas vezes é tentado por aquilo que a gente não pode, não deve, né? Como você comentou do diabético, da quem tem um colesterol alto e tal, que é a dificuldade nossa de vencer essas tendências nossas, né? De não controlar a vontade, né? Está com vontade aí, tem vontade de comer um doce, não deveria, acaba comendo, né? E fazendo correlação disso com a questão de vencer os instintos, né? Quer comentar mais alguma coisa? Ou posso, que eu estou agora nesse slide aqui, viu, Faustinho? Não, pode ir. Falando que os instintos são as germinações e os embriões do sentimento. Nós comentamos que nós podemos ter sentimento de ódio, né? Que pode nos levar até cometer atos terríveis com relação ao nosso próximo, né? Sentimentos de inveja, né? Invejar a pessoa e até agir contra ela, né? Porque você tem inveja, mas não quer fazer o trabalho que ela fez para você conseguir o que ela conseguiu, né? Então, são coisas assim, tem alguns sentimentos que nós precisamos trabalhar ele. Ele tem, quando o sentimento não é bom, ele tem muita ligação com o instinto primário, né? A questão do instinto de sobrevivência, e hoje, modernamente, a pessoa tem medo de perder um emprego, tem medo de ficar doente, tem medo de faltar recurso, né? E isso gera nela, muitas vezes, comportamentos que ela diz assim, os meios justificam os fins, né? Acaba agindo, muitas vezes, contra as outras pessoas, se deixando envolver em corrupção, né? Com isso, por causa desse medo, né?
esse medo de faltar, acaba perdendo a noção até do que precisa para sobreviver, né? Então, é algo que nós temos que trabalhar muito os nossos instintos, né? Tomar consciência deles, né? Para que a gente desenvolva os bons sentimentos. Então, é isso que eu estou entendendo, né? Essa questão. E que é um trabalho de formiguinha, né? Aos pouco a pouco, né? É isso, Valtinho, é o comentário que eu tinha sobre esse slide e sobre o anterior. Antônio, como que é esse trabalhar aí que você comentou? Trabalhar os instintos, eu vejo assim, Fausto, o principal trabalho é a gente se conhecer, principalmente através das nossas reações, né? Por exemplo, você tem uma reação negativa com uma pessoa falou algo com você que você não gostou, você vai e agride a pessoa. E ali começa um conflito, às vezes ali inicia uma inimizade por causa disso. Então, antes de eu ter um tipo de reação dessa, como que eu controlo isso? A gente precisa desenvolver a vontade de primeiro fazer silêncio, né, diante das agressões da vida, diante das dificuldades da vida, né? Então, isso é um trabalho muito importante, que isso aí Santo Agostinho sempre falou, né, da gente se conhecer. Como Santo Agostinho recomendou isso para a gente? E toda noite a gente tirasse um período para a gente avaliar como foi o nosso dia, as coisas boas que nós fizemos, as coisas menos boas, do porquê que eu fiz essas coisas menos boas, as reações que eu tive diante, por exemplo, de uma situação no trânsito, numa situação de conflito no trabalho, etc, etc. E esse é um trabalho de formiguinha. E na medida que a gente vai se conhecendo e vai vendo aquelas coisas menos boas, as imperfeições, nós podemos assumir um compromisso conosco mesmo de ir melhorando isso, né? Através da vontade. E não tem outro instrumento para a gente mudar a gente mesmo, né? A gente não consegue mudar os outros, mas através da vontade nós podemos mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, né? Eu estava agora há pouco até comentando com o pessoal de um amigo que ele ensina assim: vamos começar a aprender a amar o próximo. Então, primeira coisa, não fala mal de ninguém, não pensa mal de ninguém, não briga com ninguém, nem pensamento. Que às vezes a gente não briga fisicamente, não briga com palavras, mas a gente briga pensando, né? Eu não concordo com isso que o fulano faz, eu não concordo com aquilo e tal. Então, esse exercício, né, através da nossa vontade, e nós vamos precisar fazer o exercício, porque é difícil a gente não brigar em pensamento, é difícil a gente não pensar mal. Falo por mim, não posso falar por mais ninguém, posso falar por mim. Exige um esforço da gente, né? Existe uma vontade da gente mudar esse comportamento. E aceitar o outro do jeito que ele é, né? Que é a tal da indulgência, né? Que a gente pratica tão pouco, né, Faustinho? Às vezes, né? Eu falo por mim, viu, gente? Quando eu estou falando da minha pessoa. É isso que eu entendo, Fausto. Está fechado o seu microfone, viu? O microfone seu está fechado, o computador. Como é que Jesus via isso nos apóstolos? É uma boa pergunta. Como é que você imagina, Fausto, que Jesus via isso em Pedro, né, com a sua impetuosidade, em Bartolomeu, com a sua depressão, né, com a sua angústia? Tem vários comportamentos, né? E como é que será que os apóstolos viam isso entre eles? Olha, o negócio lá não era fácil, não, na minha.
Você lembra daquele momento que Jesus teve que pegar a toalhinha de céu, colocar na cintura, pegar uma bacia de água e começar a lavar os pés? Que a briga era quem era o maior entre eles, né? Muito humano isso, né, Paulo? Muito humano, né? E Jesus foi ali cirúrgico, né, no exemplo, né? Porque esse é um processo, né, o Fausto? Eu vejo assim, a evolução é um processo. Ela não é algo que você vai ali, compra e pronto, né? É algo que você conquista. Toda virtude, ela é uma conquista do espírito, né? E toda conquista requer trabalho, requer conhecimento. Então, a gente, por exemplo, se eu não percebo que eu tenho uma imperfeição, eu ajo mal com os outros e nem percebo, né? E fico chateado com as pessoas que ficam com raiva de mim. Eu acho que não estou fazendo mal nenhum, está tudo, né? E a gente, às vezes, não consegue perceber. Então, assim, é um trabalho muito interessante. Então, Jesus, né? Para pensar como que Jesus lida com isso, eu vejo assim, quando Jesus encontrou com Emmanuel, ele não encontrou com o senador, ele encontrou com o espírito Emmanuel. E ele viu o potencial de Emmanuel. Igual quando ele encontrou com Paulo, né? Por que ele procurou Paulo? Por que ele procurou Paulo ali no deserto, depois de Paulo ter matado um monte de gente, só naquela confusão? Por quê? O que ele viu em Paulo? Que Jesus vê em nós, hein, Fausto? Que Jesus vê em você, Fausto. Vê no Espírito, que hoje tem o nome de Fausto, mas já teve tantos outros nomes, né? Que Jesus vê no seu Espírito. Você sabe que hoje eu vi uma frase que achei muito interessante, inclusive eu acho que eu postei no grupo aí, da Madre Teresa. Está me ouvindo bem? Muito bem, tá excelente. É, ela disse assim: nem todos nós podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Isso mesmo. É, me passa tanta coisa na cabeça agora, é, eu não consigo acompanhar. Passa tanta coisa, é muito rápido. E Fala uma, fala uma. algumas coisas eu consigo pegar, né, que nem essa pergunta, como Jesus olhava, né? É, e você estava falando aí no começo, né, desse que a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento nosso. E aí, como é que nós lidamos com isso? A gente lida, as primeiras pessoas em volta de nós é a família, né? A companheira, companheiros, filhos, os netos, as noras, os genros, são os mais próximos. E depois, como é que a gente começa a expandir isso? Quais são os outros? É, e hoje eu tive uma experiência muito interessante, muito, muito gratificante. E veja, as pessoas que trabalham no nosso cantinho são amigos queridos, são pessoas que frequentam a casa, que vão lá, fazem o seu trabalho, mas quando passa alguém, um mendigo na rua, alguém vai lá pedir alguma coisa, como é que a gente olha?
é que a gente vê? Ah, olha, hoje eu não posso te dar nada, porque hoje não é o dia de fazer isso. Você tem que vir aqui na terça-feira, porque hoje é domingo. A pessoa chega lá na casa numa quarta-feira à tarde, de noitezinha, o pessoal está chegando. Olha, eu preciso conversar com alguém. Ah, hoje não é dia, o senhor tem que vir aqui na terça-feira ou na segunda-feira. Ou a pessoa liga, né, para algum. Olha, eu estou muito mal, eu precisava conversar com alguém aí, eu sempre vou no nosso cantinho tomar passe. Será que não tinha alguém que pode? Não sei, não sei. É, Você está tocando num problema muito sério, ô Fausto. não, então, Muito sério mesmo. são coisas que ficam, porque já está na hora de a gente começar a sair dessa crisálida que a gente está, né? De ficar preso a certas coisas que foram. Porque a doutrina espírita é a doutrina. Ela não é a doutrina espírita ela é os ensinamentos de Jesus, né? E a primeira coisa que ele fala é amar ao próximo como a si mesmo, mas É o fundamento. a gente já estudou esse amar ao próximo que está inclusive no Evangelho, que você não vai conseguir gostar ou amar um assassino como você gosta de um filho, né? Ou você olhar um, um andarilho como você olha para um filho. Isso até, vamos dizer, entre nós que somos ainda deficientes, Aproxima um pouquinho mais o microfone, Faustino. que somos deficientes nessa parte do amor, mas ai, ele está virado, tampou um buraquinho aqui. Então, é que a gente é deficiente nessa parte e não consegue, né, ter para as pessoas o mesmo olhar, por exemplo, que a Madre Teresa tinha, que o Chico tinha, né? Eles, que a Irmã Dulce tinha, eles, a visão deles das pessoas eram as mesmas. Não importava se estava bem vestido, se estava mal vestido, se tinha tomado banho, se não tinha tomado banho, se tinha comido ou não. O olhar deles era o mesmo, o olhar de carinho, olhar de. Aquele olhar assim, né? O que eu posso fazer por você? Sem esperar que a pessoa, olha, você não pode fazer nada por mim, eu sou assim, sou desse jeito. Mas o olhar deles era tão meigo que muitas vezes inibia esse sentimento nas pessoas. Então, para a gente fazer o que ele fala aqui, né? Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Para isso, a gente precisa começar a aplicar isso devagar, não com aqueles que são mais próximos nossos, mas com aqueles que precisam. Porque os que precisam são aqueles que nos procuram. E muitas vezes nós não fazemos por algum motivo. Né? Ou porque estamos ocupados, não temos condições de ir, porque não dá para sair aquela hora, ou porque, sei lá, acontece alguma coisa e a gente acaba esquecendo e passa. Aí um belo dia lá na frente, ou que não seja um belo dia, mas um dia chuvoso, você está lá sentado, vendo a chuva cair, e aí vem assim na sua consciência, né, na consciência nossa. Por que eu não ajudei aquela pessoa naquele dia?
Então, esse progresso, né, que ele fala, é um exercício que nós temos que fazer, mas nós temos que começar devagar, como disse aqui a Madre Teresa, né? Nós podemos fazer muitas coisas pequenas. Não precisa ser nada grande, porque à medida que a gente vai fazendo as coisinhas pequenas, elas vão crescendo, né? Elas vão se alimentando desse sentimento que, que gera dentro da gente. Então, e quando a gente começa a experimentar isso, é uma descrição, assim, uma coisa que não dá para dizer. Né? Porque aqueles espíritos que nos querem bem, eles se aproximam e nos incentivam. E acredito que esses espíritos também, né, eles se sentem alegres e felizes por a gente estar iniciando esse comportamento. Então, de alguma forma, eu, assim, não posso dizer que espíritos como André Luiz e outros, né? Mas todos os que acompanharam Luiz nas obras dele, que foram os mentores dele ensinando, mas os que trabalham com a gente são espíritos muito simples e eles devem ficar felizes quando a gente começa a despertar essas atividades dentro do coração para poder ajudar os outros. E, e às vezes causa emoção mesmo. Nossa, consegui fazer ele dar um passo. Isso mesmo. Ajudei ele a dar um passo. Eles devem ficar felizes com isso, né? E Tem uma coisa, Fausto, quando Jesus fez as multiplicações dos pães, que a gente precisa prestar muita atenção. Jesus virou para os apóstolos e falou assim: o que vocês têm? Ah, eu tenho 5 pães, eu tenho 5 peixes. Então, Jesus conta com o que nós temos. E se a gente fornece isso, a multiplicação é com ele. Então, quando você está falando, chegou uma pessoa até a gente e a gente pode atendê-la, mas tem que ser, não, vamos atender agora. A pessoa está angustiada, está precisando desabafar, e a gente tem o ouvido pronto, por que não? Né? Escuta, conversa, a pessoa só quer isso. Então, Jesus está pedindo para a gente só um ouvido. A multiplicação, à medida que a pessoa está abrindo o coração, o trabalho de envolvê-la, de ajudá-la, é com Jesus, é com a espiritualidade maior. Mas eles precisam de um ouvido, eles precisam de um olhar amigo, eles precisam de uma compaixão. Então é só isso. E a gente não compreende o milagre que Jesus fez, mas ele precisava da boa vontade dos apóstolos. Porque sem isso não tem como fazer multiplicação. Então, isso que você está falando, Fortinho, na minha percepção, é muito profundo e muito importante para todos nós que estamos estudando o Evangelho. Compreender isso, compreender a força do pouco no muito que o Cristo pode dar para nós. É isso que a Madre Teresa também está falando ali. Vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai conversar com o filho, faça isso com muito amor. Né? E a gente, por exemplo, eu falo na minha pessoa personal, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir. E a gente tem curso de oratória, a gente tem curso de um monte de coisa, mas de escutatória a gente nunca teve, né?
E nós estamos fazendo falta o curso da escutatória. Né? Escutar com o coração, não é só com o ouvido, é escutar com o coração. Aquelas pessoas que estão com a gente, nossos familiares, eles estão sofrendo para burro. E a gente, às vezes, está ali e não abre o coração para elas. Né? E isso é muito importante. Hoje, Foi importante você colocar essa frase da Madre Teresa, mas nós temos que meditar, né, na essência disso que é trazido para nós. Né? porque às vezes eh, meu pai falava assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Mas ainda não está na nossa hora, né? Não Mas precisa. é interessante porque você vê, Jesus, ele tinha os 12 apóstolos dele lá, e mais alguns outros por fora, né? Mas, assim, eu não estudei isso a fundo, mas talvez o Genivaldo possa explicar melhor, ou até o, o Eduardo, ou então o Alexandre, né? É, eu tenho a impressão assim, que eles eram divididos em pequenos grupos e cada grupo era responsável por uma coisa. Um grupo foi responsável por levar os ensinamentos para um lugar, outro grupo para outro grupo para outro. Paulo veio depois, né? Mas antes disso tinha Simão Pedro, tinha tantos outros. Simão Pedro é que, vamos dizer, organizava todos eles, que orquestrava esse trabalho desses grupos, né? E, e aí o que acontecia? Quando Jesus partiu, eles tiveram que ficar por própria, tiveram que ficar por conta própria. E aí, como eles não tinham a mesma facilidade que a gente tem hoje de WhatsApp, pegar o carro de um lugar para o outro em 10, 15 minutos no máximo, eles iam a pé. Né? E a pé eles tinham tempo de meditar, de conversar entre eles. Né? Então, cada grupo conversava entre si, entre com os participantes daquele grupo e chegavam a uma conclusão e depois colocavam isso para Pedro, né? E ele dizia, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Né? E depois disso veio Paulo fazendo o quê? Arrematando tudo isso, reforçando tudo que eles tinham feito, tudo que eles tinham falado. Então, eu vejo assim, a gente precisa, né, começar a olhar as pessoas com um olhar diferente, né, independente. É, é claro que a gente vive no mundo hoje, diria meu avô, a gente está num mundo constipado, Uhum. né? A gente está num mundo constipado. Mas a gente precisa ter fé, precisa ter esperança de que a gente vai conseguir um dia, né? Eu provavelmente não nessa, mas quem sabe numa outra, né? Aquela coisa que Chico tinha, né? De não só ele, como esses, esses missionários que vieram, de chegar perto da pessoa e a pessoa ter paz, sem precisar de muita coisa, só de chegar perto, um olhar e uma palavrinha. Ô, oh, meu filho, como vai? E a pessoa ouvir aquilo com um sabor doce, sabe? Ouvir aquilo com sem segunda intenção. Nossa, essa pessoa me chamou de meu filho, né?
entender o que são essas palavras que às vezes saem às vezes do coração, que a gente não sabe como. Bom, Antônio, Você tocou em alguns pontos, né, muito importantes. Primeiro, né, o grande esforço que Jesus fez junto ao povo que tinha a cultura religiosa do Deus único. Então, Jesus investiu muito no povo hebreu, né, no povo judeu, que é o que tinha estrutura. Mas você tem aquela parábola da videira, que ficou seca, que só tinha folhas, né? Jesus foi até ela, porque quando a figueira dá folhas, é porque ela vai dar fruto. Então, o que ele está dizendo ali nessa palavra? Que o povo estava vivendo só da aparência, mas não estava dando os frutos de amor que deveriam dar. Então, o que aconteceu? Jesus, através de Paulo, falou assim: tudo bem, vocês não quiseram receber a mensagem do Evangelho, da Boa Nova. Então, vamos levar o povo, que eles chamavam de aqueles que não eram da doutrina, eles chamavam de gentios, né? Então, Jesus vai, através de Paulo, divulgar o Evangelho, que se não é Paulo, nós não tínhamos o Evangelho. Porque o povo hebreu não deu o fruto de amor que deveria ter dado. Vamos julgá-los? Não. Temos aí o Velho Testamento, temos aí os ensinos, a doutrina espírita é irmã da doutrina judaica. Está tudo concatenado. Mas esse povo ainda não acordou com o fruto de amor ainda, apesar de todo o esforço de Jesus. Se nós quisermos compreender, nós temos 2 livros da safra de Chico Xavier para compreender isso que você perguntou. O primeiro dele é Boa Nova, você deve conhecer. O livro Boa Nova, ele fala ali praticamente de todos os apóstolos, fala dos 500 da Galileia, que foi a última aparição de Jesus, né, para os 500 da Galileia. Ele faz esse escopo, essa pergunta que você fez, com que Jesus lidou e trabalhou, qual era a missão de cada um, qual a missão de Pedro, qual a missão de Bartolomeu, qual a missão de André, qual a missão de João, evangelista, né? Aquele que ficou com Maria, dos evangelistas também, Mateus, né? Ali você vai encontrar muito isso que você fez a pergunta, e é um livro que vale a pena estudar, de Humberto de Campos. Quem fez toda essa reportagem, vamos saber, assim, foi o Humberto de Campos, que era um repórter, né? É muito interessante esse livro. E o outro é Jesus no Lar, que é de Neo Lúcio, que fala das reuniões do Evangelho no Lar na casa de Pedro. Também é um livro riquíssimo. Você junta esses dois, provavelmente você vai encontrar as respostas à pergunta que você me fez. Antônio, Eu vou entrar aqui em detalhe, porque a gente vai estenderia muito tempo, é um tema também muito interessante. Então, a gente tem que ver o seguinte: Jesus agora está investindo nos espíritos. Está sendo feito um investimento muito grande em nós. Né? Por quê? Ele está trazendo as informações do mundo espiritual para nós. Como é que é lá? É assim, tem casa, tem isso, funciona assim, o que é obsessão, o que não é. A quantidade de informação. Né? No livro O Céu e o Inferno, na Gênesis, o que nós estamos fazendo com essas informações? Isso está gerando de fruto. E essa é uma pergunta importante para nós, né, Fausto? Que fruto nós estamos dando nessa árvore maravilhosa que Jesus plantou aqui no Brasil? então, aí vem, né? Tudo isso que você falou é muito compreensível. Jesus criava as parábolas e falava por elas porque o povo não conhecia. E hoje nós estudamos as parábolas e nós conhecemos e continuamos do mesmo jeito. Nós somos teimosos mesmo. E aí vem aquela história
né? O finalzinho aqui da frase da Madre Teresa. Porque às vezes nós queremos fazer demais, isso se torna cansativo e derruba a gente. Então, veja, todas as parábolas de Jesus foi feita numa época em que nenhum deles conhecia nada, estavam aprendendo. Nós pegamos isso tudo pronto e tivemos ainda um codificador que pegou e explicou isso de uma forma muito amorosa e muito carinhosa e muito calorosa. Isso mesmo. Né? Só que a gente tem essa dificuldade e o Pai sabe disso. Mas a gente só consegue progredir se a gente não quiser dar o passo maior do que a perna. Isso mesmo. Não cai. Porque senão a gente vai cair, como muitos caíram. Cai mesmo. Então, é por isso que esse exercício da prática do amor, que começa dentro do lar e vai expandindo devagarzinho e vai saindo, até a ponto de a gente conseguir olhar para o próximo, não com olhar de piedade nem de, de julgamento, nem com olhar de dó, não, mas com olhar de bondade. Né? Porque às vezes você vai chegar para uma pessoa e você fala assim, ô meu filho, mas por que você está aí na rua desse jeito? Por que você não vai? Para que falar isso para essa pessoa? Não vai ajudar, né? Né? Então, se você chega, em vez de falar isso, você fala, ô meu filho, Deus te abençoe. Ou então no pensamento só, né? É, Na hora você para ali e fica olhando para ele, rogue a Deus que dê força para aquele espírito passar por aquela fase que ele está passando, por essa vida que ele escolheu. Ou isso, isso é um pedido. por quê? Mas às vezes a gente não consegue fazer isso, Antônio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, nós Então, estamos aqui, já são quase 10 horas da noite, e nós estamos querendo aprender sobre o Evangelho. É um esforço que nós estamos fazendo. E vocês acham que a espiritualidade não está vendo isso? Nós estamos demonstrando na prática o desejo de compreender e colocar em prática esses ensinos. Porque nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Não poderíamos? e aí você falou assim, né? Não, Jesus está preparando essa leva de espíritos. Eles vão vir, mas nós também vamos. Porque Vamos. nós vamos desencarnar, vamos esperar um tempo lá no plano espiritual, 50, 60, talvez 30 anos. E aqueles que estão reencarnando agora, na época que a gente voltar, eles já vão estar com 30. E aí, nós vamos estar na mão deles, mas vai depender da gente. Né? Só depende da gente, Aqui, né? né? Vamos chegar aqui, olha, vou reencarnar desse jeito, assim, assim, assado, e pedir a Deus que tenhamos força de escolher o caminho correto. Mesmo. Então, você se prepara, porque na próxima encarnação, quando você, Cláudia, vier, não vai ser só o Tadeu, vai vir o Pafúcio também. Ah, vai vir a turma toda, pode vir. Pode vir, vai ser só alegria, né, Paulo? Vai vir o PAF. Agora não é mais FAF, é PAF, viu? Pafum, Esperto. a Leda vai ficar cada dia mais atrapalhada com você, rapaz. Eu já estou deixando ela maluquinha. Mas. O Pafunço vai te dar um beijo. Pronto. Está resolvido. Muito bom. Pessoal, já está chegando a hora. Gratidão pelo carinho de vocês, né? Da gente estar aqui nessa turma do Corujão, como o Alexandre nos designou, né? Numa brincadeira. Mas a gente está fazendo nosso esforço, né?
de aprender, de meditar sobre esses ensinos e principalmente buscar colocar em prática, né? Então vamos começar assim, não vamos pensar mal de ninguém, não vamos falar mal de ninguém, não vamos brigar com ninguém, né? Pega o microfone. Nós só vamos consultar. Você entendeu o que eu falei? É só Né? no pé do ouvido, assim, um pouquinho. Muito bem. Que Jesus tenha muita piedade de nós, né? Entendi. Já era, já foi. Quem quer fazer oração de encerramento para nós? Quem gostaria? Eu faço. Você faz, Faustinho? Muito bom. Amado Mestre Jesus, somos seus irmãos que ainda em luta procuramos encontrar a paz nos nossos corações. Somos seus irmãos cheios de defeitos, com vários pontos ainda a serem lapidados. E contamos com o teu amor e com a tua bondade e com a misericórdia de Deus Pai, para que nos dê forças e nos ajude a lapidar os nossos corações, os nossos sentimentos. Que nós possamos cada vez mais olhar para o próximo, como o Senhor tem olhado por nós em todas as vezes que erramos. Ensina-nos, Pai, a amar a seu modo. Envia-nos os Espíritos amigos para que eles nos auxiliem nas orações que fazemos, para que nós possamos, com as intuições deles, ir aprendendo a orar. Ir aprendendo a ter fé, a ser humilde e colocar-nos a seus pés, Senhor, para que as nossas orações sejam mais limpas e puras. Senhor, através de Jesus, nos deste a lição e o dever de casa. E por isso, Senhor, humildemente te rogamos que estenda a sua mão sobre a casa de todos os necessitados, aqueles que estão em sofrimento, em agonia, que estão em tristezas, que estão em desespero e que não têm onde se apoiar. Que os seus braços, Senhor, envolvam todos eles no teu calor e na tua bondade. Envia seus anjos benditos para auxiliar esses dirigentes de nação que têm causado tanta dor e sofrimento em seu povo, causando angústias, tristezas, amarguras, para que eles possam refletir sobre seus atos e que a sua luz, Senhor, aqueça esses corações para que a semente do amor e da bondade germine dentro deles. Obrigado, Senhor, por esta noite de estudo e que a tua luz envolva o nosso planeta em calor, em amor e bondade. Obrigado, Senhor,
por ser nosso Pai. Assim seja.